No final do século XIX, a China sofria com a exploração e a dominação das grandes nações europeias. Neste contexto, o Reino Unido, grande potência imperialista, se destacava por interferir diretamente tanto nos assuntos políticos quanto nos culturais. Os imperadores da dinastia Manchu haviam perdido sua autonomia e resignavam-se às vontades europeias. Além da situação de dominação estrangeira, outro fator causava insatisfação e dificultava o desenvolvimento do país. Alguns poucos proprietários rurais detinham a posse das terras produtivas chinesas. A agricultura vivia num regime quase feudal. O crescente descontentamento com tal condição acabou deflagrando um movimento popular conhecido como Guerra dos Boxers, entre os anos de 1899 e 1900. Por seu cunho nacionalista, a revolta foi duramente coibida pela ação de tropas estrangeiras. Os rebeldes defendiam a necessidade de se resistir aos condicionamentos ocidentais e cristãos, que, segundo eles, eram responsáveis pela situação de miséria em que se encontrava boa parte da população chinesa. Em 1921, fora fundado o Partido Comunista da China, o PCC, liderado por Mao Tse-tung. Em um primeiro momento, esse partido se uniu ao Kuomintang para impedir o retorno da monarquia ao poder. Porém, a partir de 1925, os dois partidos passaram a lutar por objetivos diferentes. Os nacionalistas de Kuomintang, agora sob a liderança de Chiang Kai-shek, se aliaram aos conservadores, principalmente a latifundiários e burgueses. Os comunistas, por sua vez, alinharam-se à URSS, que mantinha sua política de expansão de áreas de influência. As disputas entre os nacionalistas e os comunistas provocaram violentas guerras civis. A atuação do PCC foi considerada ilegal e os comunistas passaram a ser perseguidos pelo Kuomintang. Em 1934, os comunistas, sob a liderança de Mao, iniciaram a chamada Longa Marcha para o norte do país e começaram a se reorganizar. Adotando uma nova estratégia, eles buscaram o apoio dos camponeses, que compunham a maioria da população, e organizaram um exército vermelho, que, além de ações militares, fazia propaganda dos ideais socialistas por todo o país. Em 1949, o Exército Vermelho venceu as forças de Kuomintang e conquistou Pequim, a capital. Mao Tse-tung, que durante o episódio da Longa Marcha havia tido uma destacada atuação como estrategista militar, além de demonstrar seus profundos conhecimentos sobre a realidade da população rural chinesa, proclamou então a República Popular da China. Assumiu o governo e implementou um regime socialista no país. Para evitar o enfraquecimento da Revolução, em 1966, Mao deu início a uma grande campanha de reeducação da população camponesa, que ficou conhecido como a Revolução Cultural. Suas principais propostas eram modificar os costumes tradicionais chineses, substituindo-os por valores de proletariado, banir as influências burguesas e capitalistas no país, combater e eliminar os burocratas do governo, melhorar a estrutura do ensino chinês a fim de desenvolver as artes, as ciências e a tecnologia,
promover a união do trabalho manual e do intelectual. Com isso, Mao pretendia construir um país em que os valores individuais dessem espaço aos valores coletivos, garantindo bases mais sólidas para uma sociedade igualitária e democrática. Naquela época, as atitudes consideradas anticomunistas foram duramente reprimidas por diferentes milícias que interpretavam, cada uma à sua maneira, as propostas de Mao, causando conflitos internos que, ao longo dos anos, descaracterizaram os princípios da Revolução Cultural. De 1958 a 1962, os chineses arriscaram o grande salto para a frente, que era um ambicioso plano de desenvolvimento econômico. Eles chegaram a sonhar em se tornar um país desenvolvido no prazo de apenas 10 anos. Os camponeses se organizaram em grandes cooperativas chamadas comunas rurais. Cada comuna era uma fazenda coletiva, com milhares de famílias camponesas. Essas comunas tinham em seus próprios recursos para investir, incluindo a instalação de pequenas indústrias, escolas e hospitais. Porém, o sonho mostrou-se incompatível com a dura realidade. Não havia recursos suficientes para que as comunas rurais pudessem ter todos os serviços que projetavam. Para piorar, aconteceram grandes enchentes que destruíram plantações e provocaram fome. O grande salto para a frente tinha fracassado. O resultado foi uma terrível epidemia de fome que matou milhares de pessoas.